Fala, seus lindos, como é que vocês estão? Que você acende suas velhinhas para fazer suas orações, para conseguir se conectar com essa espiritualidade, eu já sei. Mas você sabe por que você faz isso? Não? Então vem que eu vou te explicar. Mas acende essa luz aí, dá um like e me segue, vai. Vamos embora. Antes de começar a explicar o motivo pelo qual nós acendemos velas, é muito importante a gente entender que esse conceito da vela voltada para a religiosidade, ele é muito forte em alguns lugares do mundo. Em muitos lugares ele é apenas um item de decoração, usado para jantares românticos, por exemplo, ou uma iluminação mais intimista. Em muitos lugares a vela não é usada como um item religioso. O uso de velas, ele tem mais ou menos uns 3.000 anos, e velas, né? Porque nessa época não se existia a vela como a gente conhece hoje. Era gordura animal derretida e eles colocavam fibra vegetal, um galinho, um matinho ali, para que ficasse pegando fogo mais tempo. E era usado exclusivamente para iluminação, em cavernas, nas pirâmides, por exemplo, em lugares que não tinha iluminação natural, eles usavam essa iluminação porque ela durava ali um pouco mais de tempo do que simplesmente uma tocha ou uma madeira pegando fogo. As velas que a gente conhece hoje, elas começaram a se parecer com aquilo que a gente conhece hoje lá pelo século X a.C., quando eles pegavam junco. Junco, para quem não sabe aquelas folhas que vêm dos lagos e parece uma salsicha pendurada? Aquilo é o junco. Eles besuntavam aquilo ali com gordura animal e queimavam ela, então ela ficava naquele formato e durava mais tempo ali, aquele junco queimando por conta do sebo animal. Ao longo da história, na Grécia, no Egito, começaram a se encontrar as velas como a gente conhece hoje, né? Elas já eram feitas em bastão, com pavio, e eram feitas ainda assim de gordura animal e cera de abelha. O problema desses materiais é que, ele traz um cheiro muito forte, né, fétido de gordura animal, e o de cera de abelha era muito difícil de ser encontrado. Então, assim, é muito escasso o acesso a esse tipo de material. E nessa época, nessas regiões, já começa a se observar elas sendo utilizadas para cultos religiosos. Por exemplo, na Grécia, no 6º dia de cada mês era acesa as velas para Artemis, que é a deusa grega da caça. Na Idade Média, começou a usar as velas nas igrejas e por pastores também, para conduzir os rebanhos de ovelhas, né? Nas igrejas eram usadas para afugentar as bruxas. Olha só, quem diria, hein? Hoje as bruxonas não podem ver uma vela que quer acender. E aí nessa época, vela era um artigo de luxo. Não era qualquer um que podia ter uma vela. Até pela escassez do material, né? Uma vela boa seria feita de cera de abelha. Então não era qualquer um que conseguiria ter. Com o passar do tempo, as velas foi se tornando um negócio muito lucrativo, porque era usado basicamente para iluminação. Então toda a população queria ter as suas velas ali, né? Então foram se desenvolvendo outros tipos de material, outras formas de se fazer velas para que elas ficassem um pouco mais populares e mais pessoas pudessem ter esse tipo de iluminação. Mas aí começou a iluminação a gás, né? E acabou que as velas não eram mais tão procuradas assim. Apesar da utilização da vela ser muito mais para iluminação do que para questões religiosas, ao longo dos tempos antigos, o fogo sempre foi muito presente como grandes portais, grandes conexões com Deus, em várias culturas. Então, era muito comum, né, as pessoas acreditarem que, olhando uma chama de uma vela fixamente, elas conseguiriam ter concentração, ter uma conexão com a espiritualidade e até ver o futuro. Era muito comum também ter oráculos com relação à vela, assim como tem hoje. Com a chama da vela ou a vela derretida, as pessoas conseguiam ali prever o futuro e ter uma conexão, uma resposta da espiritualidade. Então, muito do que a gente faz hoje no Brasil é devido à colonização. Então, na Igreja Católica já utilizava muito, né, a cultura da vela para afastar mal, para que eu possa fazer um pedido. Então, a gente foi absorvendo muito disso, né, nas religiões, principalmente nas religiões de matrizes africanas aqui.
tá? Existem algumas curiosidades que aí eu vou passar, alguns concordam, outros discordam, eu só vou passar aquilo que eu conheço. Uma curiosidade que muitos acreditam aqui é que a vela inteira representa os 4 elementos, aonde a chama da vela representa o fogo, o pavio representa a terra, a cera da vela que se derrete representa a água e o oxigênio representa o ar que queima a chama. Outra curiosidade são os famosos despachos na encruzilhada, né? Muitas pessoas acreditam que essa cultura começou aqui no Brasil devido aos escravos fujões, né? Onde eles fugiam ali do trabalho escravo e se refugiavam em quilombos. Os escravos que ficavam nas fazendas deixavam ali alimentos no meio da estrada para onde eles pudessem passar e observar. E velas eram acendidas em volta para que animais não pudessem chegar naquele alimento e que também aquele escravo que estava fugido pudesse observar ali, saber onde está e ir lá pegar ali aqueles alimentos, né? Isso é uma discussão eterna aí entre os estudiosos. A conclusão que a gente chega é que a vela ela vem sendo acendida há milênios como uma ampliação da nossa própria energia, da nossa própria fé. Então, quando eu acendo uma vela, ela é para que eu possa me conectar de forma mais forte, mais intensificada, em um reforço até psicológico, para que eu possa me conectar com o meu divino. E seja ele qual for, seja ele grego ou seja ele da Umbanda, tanto faz, tá? Também é muito importante a gente entender que esses itens magísticos, eles servem também como pontos energéticos da natureza. Então, tudo na natureza tem uma vibração. Então, aquilo que a gente usa para se conectar numa vibração específica de energia, também é auxiliado por esses itens, tá? E a vela, como a gente já falou aqui, ela tem uma vibração muito bacana com relação aos 4 elementos e tudo mais. Então, sempre que você achar necessário, acende uma vela, porque mal não vai fazer. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a história de uma das principais ferramentas da nossa religião. O próximo vídeo sobre velas vai ser como nós utilizamos ela na Umbanda. Os motivos, as chamas, o derretimento dela. Mas para isso eu preciso de pelo menos 100 compartilhamentos. Me ajuda aí. Segue, curte e compartilha. Tchau, tchau.